Hoje, lendo o artigo do excelente Mário Sabino no Metrópolis, comecei a me sentir dentro de uma música que poderia ter o título de Samba do Brazuca Doido. Se no original Samba do Crioulo Doido, o personagem trocou todas as bolas sobre feitos e personagens históricos, no meu samba eu estaria doido não por fazer citações erradas desses personagens e fatos, mas sim por não estar conseguindo que meus neurônios consigam ordenar fatos, personagens e ações que há anos estão ocorrendo no Brasil, mas que não fecham com nenhuma lógica. Como é que a gente consegue concatenar as ideias com tanta maluquice sendo noticiada todos os dias? A gente tenta acompanhar notícias vindas do Congresso para ver se nossos pretensos representantes estão mesmo cuidando de melhorar a vida no país, mas só o que obtemos são notícias meio desconexas. Alguns deputados fazem chantagem com o governo para que este libere aqueles as emendas, com as quais eles poderão destinar milhões a empresas administradas por algum parente para construir uma ponte ligando o nada a lugar nenhum, mas que não recebe sequer um saco de cimento, enquanto o dinheiro evapora. A gente acessa a Ucra Notícia e vê uma penca de deputados e senadores fazendo beicinho para não aprovar uma anistia a milhares de pessoas que foram presas por portarem bíblias e bradarem por eleições justas. Não pode ser. Deve ter sido muita coincidência duas notícias tão estapafúrdias quanto essas, e veiculadas com toda a naturalidade pela grande mídia. Vamos a uma terceira. Nessa nova notícia, deparamos com um presidente do Senado querendo cassar o mandato de um deputado que fez um discurso infeliz em uma reunião do Congresso, mas defendendo a honra de outra deputada, que havia sido ultrajada pelo próprio presidente? Desisto. Acho que ou o Congresso mudou para um manicômio, ou eu é que tô mesmo doido. Procuro então por notícias do Executivo, mas deparo com um artigo em que Lula diz que vai caçar quem está traindo as galinhas porque os ovos estão muito caros, para logo em seguida anunciar medidas meticulosamente projetadas para afundar ainda mais a economia do país. Saio correndo dessa leitura, mas cai outra em que nosso presidente peita o presidente do mais rico e poderoso país do planeta, mandando que o gringo fale manso com ele, senão ele vai ver só. Definitivamente, esse não deve mesmo ser o melhor dia para que eu me informe sobre os acontecimentos no país. Acho que vou procurar no YouTube para ver o supervulcão de Camp Flegrei já explodiu, para ver se consigo notícias mais auspiciosas e que tenham algum vínculo com a lógica. Mas não resisto e parto para as notícias sobre o judiciário. Aí vejo alguém comentando a ação que o Procurador-Geral da União, Paulo Gonet, enviou para o STF, acusando o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras tantas pessoas, todas vinculadas ao ex-presidente ou ao seu mandato, acusando-os de vários crimes. Entre esses tantos crimes, observei 2: atentado violento à democracia e tentativa de golpe de Estado. Vem cá, é possível alguém tentar dar um golpe de Estado sem atentar contra a democracia? No direito, um desses crimes já não eliminaria o outro? Bem, nem vou pensar nisso mais, pois de direito eu entendo tanto quanto de física quântica, ou seja, absolutamente nada. Mas, ao que me parece, para se denunciar alguém é necessário que se arrolem provas além de qualquer dúvida. Ou será que foi votada alguma PEC que alterou isso? No comentário feito por um articulista da grande imprensa, apesar de ele tratar os acusados como golpistas, desordeiros e feios, não vi sua menção a qualquer prova, ou mesmo algum indício minimamente convincente. Bah, esse articulista deve ser algum estagiário de redação. Então deixei a matéria e parti para a próxima. Deparei com outro jornalista da grande mídia relatando que, ao receber essa acusação da PGR, o ministro relator marcou para dia 25 deste mês a data para transformar todos em réus. Opa, peraí! Normalmente, ações no STF demoram mais de um ano para que, ao se receber a notificação da PGR, tenham seu mérito julgado. Se o caso for de corrupção, então o prazo médio é até que o crime prevaleça. Por que será que essa foi tão a toque de caixa? E um outro pequeno detalhe.
Para que os acusados se transformem em réus, não é necessário que a admissibilidade do processo seja julgada antes? Por que o jornalista citou diretamente tornados réus, se ainda não estamos no dia 25? Só pode ser outro estagiário de redação. Putz, como está caindo a qualidade de nosso jornalismo? Será que os bons jornalistas estão se aposentando ou morrendo? E os veículos noticiosos tenham de recorrer a tantos estagiários inexperientes? Deixei também essa notícia para lá e abri outra que trata da possível cassação do passaporte de um deputado federal. Opa! Deve ser coisa grossa, hein? Esse deputado deve ser aquele que matou Aldete Reutemann. Só pode. Começo a ler e vejo que 2 petistas entraram com uma ação no STF pedindo para cassar o passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro pelo crime de lesa pátria. O que será que fez, Eduardo? Uniu-se ao Comando Verde, o vermelho não pode aqui, para jogar uma bomba atômica no Palácio do Planalto? A notícia dizia que não. Dizia apenas que ele estava viajando com regularidade aos Estados Unidos e informando os fatos ocorridos no Brasil, a parlamentares e autoridades americanas, além de dar uma palestra e receber uma declaração de amizade de presidente Trump. Mas não parou por aí. Relatava que quem aceitou a denúncia dos petistas para julgar o caso foi o ministro Alexandre de Moraes, pois ele ligou o caso ao do 8 de janeiro. Não entendi. O deputado tem uma máquina do tempo para no presente pedir ajuda a Trump, juntar o presidente e mais um grande séquito, transportar a todos no tempo para 8 de janeiro de 2023 e dar um golpe de Estado? Minha cabeça começou a doer. Mas piorou. O ministro enviou a ação dos petistas para que o PGR o analisasse, dando-lhe 5 dias para a resposta, como se importasse de alguma forma Itopite de Gonet. Passados 18 dias e o PGR, que obedece cegamente ao grande chefe, ainda não havia enviado a resposta. Foi quando Eduardo soltou um vídeo avisando que não voltaria ao Brasil. Iria morar na Disneylândia. Imediatamente, o PGR se levantou da ação e, com ela ainda quente, anotou que não seria propício cassar o passaporte de deputado e enviou sua resposta ao STF. No caso de Clesão, Moraes passou quase 1 ano sem analisar a indicação da PGR para soltar o prisioneiro, pois ele tinha saúde muito precária. Só foi olhar para o papel depois que o preso morreu. Mas no caso Eduardo atual, levou apenas 3 horas para achar o papel no meio dos 5.300 processos que ele conduz e avisou. Eu nem queria mesmo esse passaporte. Ele deve ter carimbos para todo lado, todo sujo. Pois é. Lembrei-me de outras notícias que venho tendo conhecimento desde a campanha eleitoral de 2022 e pude constatar algo que me fez ficar com uma dor de cabeça ainda mais forte. O TSE começou a prolatar decisões somente contra um dos lados do espectro político, mas de uma forma pretensamente escamoteada. O STF deu continuidade a essa forma de atuação após 8 de janeiro de 2023, ainda tentando escamotear que inventaram uma tentativa de golpe de Estado a prédios vazios e um julgamento multitudinário, algo que nossos livros de códigos legais nunca viram. Mais tarde, em perseguição a jornalistas e parlamentares que discordavam dele, evoluiu para ações descaradamente ilegais. Descambou para o insano no processo do ex-presidente e Companhia Ilimitada e chegou agora ao completo desvario. Não é possível. Eu é que devo estar inventando toda essa maluquice na minha cabeça. Só pode. Não dá para acreditar que um país como o nosso passe por coisas como essas. Estou ficando lelé. Resolvi deixar a leitura de lado antes que começasse a jogar pedra em avião e tomar um café. Fui à mercearia da esquina para comprar um saco de pó. Pó de café, viu, gente? Quanto é? R$ 40. Não, peraí, eu só quero um saquinho com meio quilo de café. Pois é, esse é o preço. Joguei o saco de café em cima do balcão e saí correndo para o hospital.